Nós, quando falamos da pobreza em termos económicos, estamos geralmente a falar de uma medida de distribuição da riqueza e de rendimento. Nesse aspecto, considera-se que a pobreza absoluta é aquela que põe em causa a sobrevivência física de uma pessoa e, por isso, ela tem, por assim dizer, manifestações que são semelhantes em qualquer coordenada espaço-temporal, qualquer que seja o tempo ou o espaço, o que está em causa é a sobrevivência da pessoa. E depois temos uma pobreza relativa que, no caso da União Europeia, foi medida como sendo o rendimento inferior a 60% do rendimento mediano. Mas essa é uma medida económica. O que quer dizer que, do ponto de vista sociológico, a grande diferença é pelo facto de nós considerarmos a pobreza enquanto realidade multidimensional. Isto é, a pobreza tem de facto a ver com a privação de recursos económicos, é de facto uma medida de rendimento, mas é também uma questão que se liga, por exemplo, à integração social. Uma pessoa pobre não tem laços sociais suficientes para se integrar socialmente, vive aquilo a que alguns chamam a desfiliação social, tem problemas de integração familiar, tem problemas de integração em grupos sociais mais vastos, até porque muitas vezes a falta de trabalho leva precisamente a essa quebra de vínculo social, mas podemos também falar da pobreza do ponto de vista político. Isto é, a pobreza tem também causas e consequências na esfera política, na esfera, por exemplo, da própria participação da cidadania, como tem na esfera simbólica, na forma como as pessoas se veem a si mesmas. Geralmente quem está em situação de pobreza ou de exclusão, que não são exatamente a mesma coisa, mas são conceitos que operam no mesmo campo semântico, geralmente não tem a autoestima suficiente para se representar a si próprio na esfera pública. E por isso mesmo, como o pobre muitas vezes vive uma situação de vergonha, de total capacidade de se apresentar como pessoa credível, vive muitas vezes rodeado de estigmas que são exteriores, mas que ele próprio incorpora, isso torna-o invisível aos olhos da sociedade, torna-o invisível aos olhos das instituições políticas e tem também essas características pessoais e simbólicas de se considerar alguém dispensável, uma espécie de supranumerário social. Todas estas dimensões são sociológicas, isto é, todas estas dimensões jogam bem mais do que a mera questão da medida do rendimento. Repara, a nível global, a pobreza, segundo os vários estudos, tem vindo a diminuir. Depois há uma grande discussão sobre o ritmo da diminuição, mas a pobreza absoluta, aquela que tem a ver diretamente com a sobrevivência da pessoa, do próprio grupo, tem vindo a diminuir, em termos absolutos. Mas em termos relativos, as disparidades continuam a ser enormes. Isto é, a dicotomia norte-sul, a dicotomia primeiro ou terceiro mundo. E dentro de cada país, as disparidades entre regiões continuam a ser ainda hoje um dos fenómenos mais marcantes da pobreza. A pobreza tende a ser cumulativa, isto é, tende a reproduzir-se. E por isso é muito difícil para aqueles povos e para aquelas pessoas que estão em países que sofrem uma privação de recursos enorme, é muito difícil para elas, pessoas e grupos, quebrar o ciclo da pobreza. Porque, como eu lhe disse há pouco, se a pobreza tem a ver com também a falta ou o déficit de representação política, o déficit de autoestima, o déficit de visibilidade social, o déficit de redes e de relações sociais, a falta de rendimento económico tende a ter um caráter reprodutivo, cumulativo, isto é, tende a reproduzir-se de geração para geração. E por isso mesmo, em boa medida, porque o mundo é desigual, porque o estado das relações económicas e comerciais é desigual, as assimetrias e a distância entre países mantém-se, apesar de, em termos absolutos, ter diminuído a intensidade da pobreza. O limiar de pobreza, os tais 60% da mediana, ou abaixo dos 60% da mediana do rendimento, significam em Portugal 409 euros. Se receber 410 euros já não é considerado pobre. O que tem também a ver com a própria questão da quebra do rendimento, do PIB. Ou seja, se olharmos para 2009, o limiar da pobreza estava em 439 euros. Como o PIB decresceu, o limiar de pobreza desceu. Mas isso provoca uma certa entropia, ou uma miopia, se quiser, na forma como encaramos o fenómeno.
Porque, obviamente, que quem tem 410 euros, ou 11, ou 12, ou 13, é também pobre. E, no entanto, não é estatisticamente considerado como pobre. A primeira questão é essa. Tenhamos atenção ao conceito. Tenhamos atenção a que aquelas pessoas que estão um pouquinho acima da linha de pobreza, num país como Portugal, que tem vindo a quebrar, a verificar uma quebra de rendimento, são pobres também. Embora não sejam consideradas oficialmente como pobres. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é que em Portugal, se não fossem as transferências sociais, teríamos não 18,9% de pobreza relativa, mas quase 50%. Isto é, as transferências sociais como as pensões, subsídio de desemprego, o próprio rendimento social de inserção, são essenciais para que a pobreza não seja tão intensa. Terceiro aspecto, a crise tem agravado a questão da pobreza, ou seja, as políticas de austeridade, com quebra de serviços públicos, com quebra das prestações sociais, têm vindo a aumentar o número de pobres. Isso liga-se muitas vezes com a questão dos novos pobres. Os novos pobres são aqueles que muitas vezes estão numa situação um pouco acima, no quintil acima da linha de pobreza, mas que por um qualquer motivo, doença, desemprego, um divórcio, caem abaixo da linha de pobreza. E isso mostra como a fragilidade social é grande. Isto é, a incerteza, o risco, a difícil previsão do futuro fazem com que hoje, num espaço de tempo muito curto, alguém possa passar da classe média, ainda com uma classe média necessariamente baixa, para uma situação de pobreza. Só que essas pessoas que nunca estiveram na situação de pobreza não se tendem a representar a si próprios como pobres. E por isso vivem a pobreza com um acréscimo de vergonha e de estigmatização que faz com que muitas vezes eles não estejam sequer sinalizados pelas instituições sociais. Isto é, ninguém os conhece como pobres, porque eles são pobres há muito pouco tempo. Porque são pobres resultante dessa situação, ou de desemprego, ou de doença, ou de divórcio. Isso faz com que a vergonha que vivem, a invisibilidade que sofrem, a dificuldade em assumirem-se como pobres, faz com que eles ainda estejam mais desprotegidos, porque fora das redes sociais de apoio. A sociologia e os diferentes estudos que ao longo das décadas têm sido feitos mostram que isso não é correto. Isto é, o senso comum tende muitas vezes a considerar que a pobreza tem causas estritamente individuais. E a pessoa tende a responsabilizar-se, ou a sociedade tende a responsabilizar as pessoas pela sua situação de pobre. O que é muito fácil para um sistema social. Se a sociedade apontar o dedo e disser o senhor é pobre porque é preguiçoso ou porque teve azar, desresponsabiliza-se a própria sociedade de lhe prestar auxílio, de criar políticas de distribuição de rendimento ou de solidariedade ativa. A individualização ou a naturalização das causas da pobreza, individualização quer dizer o indivíduo é a causa principal da sua situação, são características pessoais, idiosincrasias, ou a naturalização, isto é, o indivíduo supostamente nasceu com certas características, nasceu preguiçoso, nasceu burro, são formas de tirar à sociedade e ao Estado a responsabilidade de prestar a devida solidariedade para com os pobres. E o que os estudos mostram é que, sem descurar fatores pessoais, que os há sempre, nós não somos evidentemente todos iguais, mas sem descurar esses fatores pessoais, os principais fatores são societais, históricos, culturais. É aí que nós vamos encontrar, nos fatores contextuais, na desigualdade de recursos, na desigualdade de rendimentos, na desigualdade salarial, no sistema fiscal. É aí que nós vamos encontrar as principais causas da pobreza. Quando a pobreza resulta de uma omissão sistemática por parte do Estado, da sociedade civil, do seu dever de solidariedade para com os mais desfavorecidos, claro que é uma violação dos direitos humanos. E era bom que, aliás, ela fosse encarada dessa forma, porque nós tendemos também a banalizar a pobreza, isto é, considerá-la como algo que faz parte das sociedades, que sempre existiu e sempre existirá. E com essa banalização, nós tornamos-nos também como que imunes ao sofrimento que a pobreza causa e às desigualdades que a pobreza causa. Porque a pobreza tem depois repercussões enormes na escolaridade das crianças, no acesso à saúde, na própria possibilidade de sair do ciclo da pobreza. Uma vez sendo pobre, existe uma forte inércia e uma forte tendência para que permaneçamos pobres. E por isso é que, sem dúvida nenhuma, quando os Estados, quando as sociedades, não só os Estados, se esquecem sistemática e intencionalmente de promover políticas de combate à pobreza, eu acho que sim, que é uma violação, sem dúvida nenhuma, clara dos direitos humanos. A pobreza tem, como eu disse, efeitos e causas multidimensionais. Em sociologia tendemos a colocar a ênfase nas causas contextuais, estruturais, que têm a ver, como eu disse há pouco, com a distribuição de rendimentos e de recursos numa dada sociedade.
de alguma maneira, e a pobreza é sempre uma questão relacional. Há pobres porque há ricos. Nunca nos esqueçamos disso. No caso português, nestes 40 anos, o que se tem vindo a verificar é uma diminuição da intensidade da pobreza. Isto é, a pobreza extrema tem diminuído. Mas o que também temos vindo a verificar é que as desigualdades, isto é, a distância entre classes sociais, não tem diminuído. Ou seja, a mobilidade social é muito mais reduzida do que aquilo que se pode pensar. Isto é, toda a sociedade no seu conjunto melhorou, mas a distância entre classes sociais e grupos não diminuiu. Até porque em Portugal a desigualdade salarial continua a ser muito elevada. Em suma, diminuiu a intensidade da pobreza, a pobreza mais extrema. Por exemplo, diminuiu a pobreza nos idosos, porque as pensões, apesar de tudo, foram instituídas, sofreram aumentos quase sempre acima da inflação, ou pelo menos cobrindo a inflação, e porque há medidas, ou havia medidas como o complemento de solidariedade de idosos que se dirigiam a estes segmentos, mas as distâncias entre classes sociais não diminuíram. Portanto, nós deveríamos ter entrado num novo ciclo das políticas sociais. Conseguimos diminuir a intensidade da pobreza. Devíamos agora diminuir as desigualdades. Mas, na verdade, o que tem acontecido é o contrário. É que não só a intensidade tem vindo a aumentar nos últimos 3, 4 anos, como as desigualdades aumentaram ainda mais. Muito obrigada, Sr. Muito obrigado, eu. Muito obrigado. Muito obrigado. Muitas felicidades para a vossa associação e longa amizade entre os nossos povos.